Terceira epístola de João, terceira carta, terceira missiva de João. É uma carta bem pequena, escrita para uma pessoa só, chamada Gaio. Ele era presbítero. E João escreveu essa carta. E no versículo 4 ele diz uma verdade incontestável, que proporciona a alegria ao coração das mães em especial. Certo dia, nós trazemos os nossos filhos para apresentá-lo ao Senhor. E nós ensinamos para os filhos tudo que nós sabemos de Jesus. E eles crescem no caminho. E um dia nós seremos alimentados pelo filho que nós alimentamos. Aí João escreve e diz assim: não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Tá certo. Hoje, eu acredito que pela primeira vez, o Ariel vai usar esse púlpito aqui. A primeira é de inúmeros. Nós vamos ouvir o que Deus falou para ele. Que alegria. E um dia ele foi apresentado aqui, num bebezinho. E a mãe dele ensinou tudo que ela sabia. E hoje a mãe dele vai aprender. Porque ele passou em conhecimento, em experiência, do que ele aprendeu da mãe. Não tem alegria maior do que essa. Nós que somos pais e mães, sabemos disso. Nossos filhos vão passar por nós. E lá na frente vão nos ensinar sobre Jesus. Vai ser assim com Timóteo. Amém? Um dia o Timóteo vai usar esse púlpito aqui. E vai ensinar para a mãe e para o pai coisas que a mãe e o pai não sabem ainda. Esse é o ministério concedido à PEC, de preparar os nossos filhos para que sejam melhores do que os pais. Que alegria para um pai, para uma mãe, saber que os filhos foram além da gente, né? Meu filho sabe mais do que eu. Que coisa, a gente não tem ciúme nenhum, pelo contrário, a gente tem gratidão. A gente afasta e deixa eles passarem. Foram além. Deus seja louvado, porque é isso que Ele faz com a gente. Que os filhos de vocês cresçam mais do que vocês. E tenham mais intimidade com Deus do que vocês tiveram. E um dia eles se sentem e digam assim: vou falar de Jesus para você, coisa que você não sabe ainda. Amém? Pai querido, aqui está o teu servo Ariel. Ele vai nos falar do Senhor e o que o Senhor falou com ele. Não somente a mãe dele que aqui está e a esposa que aqui está, mas todos nós vamos ouvir o que o Senhor falou com ele. Confirma a graça e por ele nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Queridos, abram suas Bíblias em João 4, por favor. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 30, depois do versículo 39 até o 42. Tá bom? Vou aguardar os irmãos abrirem. Muito bem. Eu vou ler e gostaria que os irmãos prestassem atenção. Vou ler na versão NAA, tá bom? Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar,
perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: "Dê-me um pouco de água", pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. A mulher samaritana perguntou a Jesus: "Como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana?" Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: "Se você conhecesse o dom de Deus e quem é que lhe está pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva." Ao que a mulher respondeu: "O Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir esta água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e seu gado?" Jesus respondeu: "Quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna." A mulher lhe disse: "Senhor, quero que me dê dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la." Jesus disse: "Vá, chame o seu marido e volte aqui." Ao que a mulher respondeu: "Não tenho marido." Então Jesus lhe disse: "Você tem razão ao dizer que não tem marido, porque você já teve 5, e esse que agora tem não é o seu marido. O que você disse é verdade." A mulher então lhe disse: "Agora sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que é em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar." Jesus respondeu: "Mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade." A mulher respondeu: "Eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas." Então Jesus disse: "Eu sou o Messias, eu que estou falando com você." Naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: "O que você está querendo? Ou por que o Senhor está falando com ela?" Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: "Venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, Cristo?" Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Agora, versículo 39 até o 42. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher, que tinha dito: "Ele me disse tudo o que eu já fiz." Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecessem com eles, e Jesus permaneceu ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus e diziam à mulher: "Agora não é mais por causa de você que falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo." Amém. Gostaria de orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te agradecer, ó Pai querido, por este momento de comunhão e de culto aqui, Senhor Deus, na igreja com o teu santo povo, Pai. Fale aos nossos corações, ó Senhor, que daqui saia informação útil para mudar nossas vidas e as vidas de outras pessoas em que nós entraremos em contato. Em nome de Jesus, amém. Muito provavelmente você já tentou se aventurar em fazer alguma coisa diferente que você nunca fez na vida, né? Ontem mesmo, eu e minha esposa, a gente foi receber um casal de amigos lá em casa e ela ia jogar fora 2 gemas. Eu falei: "Calma, vou fazer uma maionese." Eu nunca fiz maionese na minha vida, mas ficou uma maionese tão ruim.
Por quê? Porque eu fui teimoso, não segui o conselho da minha esposa de procurar uma receita e ver como é que se fazia corretamente. Mas eu acredito que os irmãos aqui já passaram por esse momento de procurar no YouTube algum assunto, de alguma coisa que vocês queriam saber como fazer, né? E não é diferente quanto ao evangelismo. Este ano de evangelismo, nós temos que falar do evangelho para as pessoas porque é um mandamento de Deus. Mas muitas das vezes nós nos pegamos nos perguntando, tá bom, mas como que eu vou evangelizar alguém? Então, decidi trazer aqui esse texto porque eu vi nele 4 ações de Jesus que podem nos ajudar a conduzir o evangelismo e a poder falar de Jesus para as pessoas. Amados, vamos ver aqui a primeira dificuldade, que é o quê? Iniciar propriamente o evangelismo, correto? Jesus, ele chega a uma cidade samaritana ao meio-dia, ou seja, no pico do calor, a gente sabe mais ou menos o que é isso, nessas ondas de calor que a gente está vivendo, e ele pede um copo de água para a moça, né? Ele falou, dê um pouco de água. Veja, como que é interessante essa questão. Jesus, ele é um judeu, homem, pedindo a uma mulher samaritana. Um judeu falar com uma mulher judia já seria um problema. Agora, um homem judeu falando com uma mulher samaritana é pior ainda. Naquela questão, naquele cenário cultural, não poderiam haver 2 pessoas mais contrastantes entre si. E foi exatamente isso que a mulher viu. Então, a mulher samaritana perguntou a Jesus, como o Senhor, sendo judeu, pede água a mim, que sou uma mulher samaritana. Mas sabem que o mais interessante aqui é que Jesus, ele vai na base para fazer esse ponto de contato. Ele não vai nas peculiaridades, como muitas vezes a gente faz, né? Quando a gente vai evangelizar alguém, o ideal é que nós conheçamos a pessoa, saibamos aquilo que ela tem de gosto parecido com o nosso. Que a gente consegue chegar no mesmo assunto, a gente consegue falar as coisas que tocam ao coração e ao interesse da pessoa. E Jesus fez exatamente isso, só que ele foi no mais básico, naquela região árida, sem água. Ele pede um copo d'água. No final das contas, todo mundo precisa de água. Não é mesmo? Só que não é só a gente começar assim, com um ponto de contato. Não é só você interessar alguém começando por um assunto de interesse da pessoa. Por exemplo, vou começar falando de futebol, vou começar falando de cozinha ou qualquer assunto assim. É uma questão de você conectar esse ponto de contato com o Evangelho. Veja aqui o que Jesus fez. Jesus respondeu, quando ele ofereceu a água da vida, né? Quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Por que Jesus fala isso? Porque qualquer ponto de contato que a gente use para começar nosso evangelismo, a gente tem que mostrar que isso é insuficiente para a vida da pessoa. A gente tem que mostrar, por exemplo, se você começa falando de futebol, você tem que mostrar que não é o time que a pessoa torce que vai definir quem ela é. Não vai ser o sistema político da pessoa que prefere ou ser de esquerda ou ser de direita que vai definir quem ela é. O que vai definir quem ela é são as coisas eternas. Aqui Jesus está falando, essa água que você quer tomar aqui deste poço, ela vai te dar sede novamente, mas a que eu tenho é eterna. Ela não vai te dar mais sede. Só que, amados, olha só como são as coisas. Quando a gente compartilha o Evangelho, quando a gente fala das coisas eternas, muitas vezes, quase sempre, as pessoas estão com a mente nas coisas terrenas. Elas não vão compreender nossa mensagem. E foi o que aconteceu com essa mulher. Olha a preocupação da mulher quando Deus, Jesus, lhe ofereceu água eterna.
ela falou, Senhor, me dê dessa água para que eu não mais tenha sede e nem precise vir aqui buscá-la. Ela entendeu errado o que era essa água. Ela achou que era uma fonte de água física, uma fonte de água talvez mágica. Só que aqui, para que ela quer usar isso que Jesus está oferecendo? Ela não quer usar para ser transformada na fonte de água viva. Ela quer deixar de ir ao poço. Ela quer não ir mais ao poço, ela não quer mais se expor às pessoas. Porque se nós vemos o momento, e eu acredito que os irmãos já ouviram isso em outras exposições do pastor Waldenberg, essa hora do dia que ela escolhe ir, é uma hora em que ninguém vai. Ela não quer ir ao poço, não porque ela não quer água, ela não quer ir ao poço porque ela não quer encontrar as pessoas. E Jesus chega aqui à raiz do problema. Ela quer usar a água para aquilo que não foi feito. Então Jesus, ele acaba chegando à raiz do pecado dessa mulher. E Jesus, ele vai confrontar o pecado dessa mulher, mas ele vai confrontar sem faltar com amor. Aquilo que Jesus fala para essa mulher é cirúrgico, vai direto ao coração dela. Para a gente que está de fora, pode parecer que não tem nada a ver, ela está pedindo o quê? Água. E Jesus pergunta sobre o marido dela. Porque Jesus sabia no coração, na história daquela mulher, que ela não queria mais pegar água por conta da relação dela com o marido, com os outros maridos que ela teve. Jesus fala, vai e chame seu marido e volte aqui. Você está querendo usar a minha palavra para resolver os seus obstáculos da sua vida. Mas não é para isso que o Evangelho serve. E aqui está mais uma lição de vida para nós. Nós não devemos usar o Evangelho para oferecer aquilo que o Evangelho não oferece. Não é para a gente pegar o Evangelho e falar, veja, você não vai ter mais dificuldades econômicas. Olha, a partir do momento que você aceita Jesus, você não vai ter mais doenças. Não é isso que o Evangelho promete para nós. E aqui Jesus, ele não deixa a mulher se enganar. E a partir da enunciação da mulher, que diz, não tenho marido, Jesus diz, você tem razão ao dizer que não tem marido, porque você já teve 5, e esse que agora tem não é o seu marido. O que você disse é verdade. E quando Jesus vai confrontar o pecado dessa mulher, ele não faz como nós. Ele não taca pedra. Ele vê aquilo que é verdade. Ele vê, no meio da escuridão em que aquela mulher vive, a única ponta de luz que aparece. No nosso evangelismo, amados, às vezes a gente tem que fazer assim. A gente vê pessoas mergulhadas nas trevas, nos enganos de uma falsa religião, só que nós temos que nos esforçar para ver aonde tem um ponto de luz, aonde tem um pouco de verdade, e usar essa verdade para anunciar Jesus Cristo. Foi o que Jesus falou aqui. Olha, você realmente não tem marido. O que você disse é verdade. E nós devemos fazer isso quando nós vamos evangelizar, por exemplo, os nossos amigos católicos. Vejam, por exemplo, eles adoram Maria, certo? E falam que Maria era a mais grandiosa entre as mulheres. Tudo bem, nós concordamos com isso. Só que a gente corre o risco no nosso evangelismo de matar essa verdade de que Jesus Cristo veio em carne, que nasceu do nascimento virginal, para a gente atacar toda a falsidade. A gente tem que pegar essa verdade sem ofender e de falar sobre a verdade. Sim, Maria era essa mulher afortunada, mas ela não é corredentora. Ela não está com Cristo no céu e não é nossa mediadora. É aí que nós temos que entrar. Meus amados, só que é o seguinte, quando a gente enfrenta uma pessoa, ou ela enfrenta de volta, ou ela corre, certo? E eu gostaria de mostrar aqui para vocês como que essa mulher tenta escapar do confronto com Jesus. Ela diz assim, agora sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar que se deve adorar. Veja,
aqui ela tenta fugir, levantando uma polêmica religiosa. Ela não foge tentando se defender. Ela foge com argumentos ali da religião, da época, do local. E Jesus respondeu assim para a mulher: mulher, acredite no que digo. Vem a hora que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora já vem, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, a nossa terceira ação aqui, que aprendemos com Jesus, é que Jesus evita discussões polêmicas que não dão em nada. Jesus aqui, no seu processo, ele nos mostra que não adianta a gente entrar em discussões que já são velhas. Quantas discussões nós não conhecemos de teologia que são velhas, que não levam a nada? O argumento que a mulher tentou aqui, a polêmica, era facilmente respondida por qualquer rabino daquela época. Mas Jesus não perde tempo. Ele não fica ali falando sobre o Antigo Testamento, o local que Deus escolheu para a adoração. Não, ele vai direto para aquilo que é o preceito da adoração. Adorar Deus em espírito e em verdade, não importando aonde. Então Jesus, ele faz uma série de afirmações, como nós podemos fazer em nosso evangelismo. Nós falamos, Jesus é Deus, Jesus é nosso Salvador. E todas essas afirmações vão acabar levantando, meus amigos, uma acusação, muitas das vezes, dos nossos oponentes. Que eles vão falar assim: não temos como saber disso. Só Deus sabe dessas coisas. Não tem como nós sabermos. Não tem como nós confiarmos na palavra. Não tem como. Essa Bíblia é feita por homens. Como que nós, amados, vamos enfrentar tudo isso? Aqui chegamos, então, na quarta ação de Jesus. Jesus, ele vai finalizar mostrando para essa mulher que é sim possível conhecer a Deus através dele, que é o Messias. Jesus finaliza o evangelismo se apresentando. Então, quando a mulher tenta aqui falar, eu sei que o Messias virá, chamado Messias, chamado Cristo, quando ele vier vai nos anunciar todas essas coisas, Jesus fala, sou eu sou o Messias que você está esperando. E isso nos mostra que não é uma questão só de ter um bom ponto de contato, ter uma boa conversa interessante com alguém. Não é uma questão de nós entendermos as dificuldades da vida da pessoa, as dificuldades doutrinárias. Não é uma questão de saber teologia, que saber teologia não é evangelizar, falar de teologia, não é evangelizar. Evangelizar só acaba quando nós apresentamos Jesus Cristo. Enquanto você não apresenta Jesus Cristo, nem no seu ponto de contato, nem quando você confronta os pecados da pessoa, e nem quando você apresenta os preceitos do Evangelho, e nada disso é o evangelismo. E olha que interessante, meus amados, no versículo 27, quando chegam os discípulos, a mulher fala assim, no versículo 28, quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo, venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Aquela mulher que estava tentando se esconder no início da narrativa, que estava indo no poço ao meio-dia, se esconder de vergonha das pessoas, agora ela vai até a cidade e grita para todo mundo. Ela grita, ela tentava se esconder, mas não, agora jubilosa, ela vai e compartilha com todos que Jesus Cristo está ali. E outra, ela não vem falando de como ela é boa, não, ela vem falando, olha, eu sou uma pecadora.
como que isso deve nos impelir a dar bom testemunho do Evangelho. Não é para nós nos mostrarmos bons, mas nos mostrarmos como que nós não merecemos a graça do Senhor Jesus que nos salva. Quando nós olhamos para Jesus, nós somos como essa mulher samaritana, cheios de pecados, mas que Deus nos perdoou e nós anunciamos o Evangelho de maneira alegre, feliz, porque nós não somos perfeitos, mas perfeito é Jesus Cristo que nos salvou. E olha que interessante o efeito desse testemunho da mulher. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher que tinha dito: ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecessem com eles. E Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus e diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Essa mulher virou um canal de bênção para aquela cidade. Antes ela era motivo de chacota, motivo de infâmia. Ela era aquela que todos apontavam e falavam: lá vai a mulher que teve 5 maridos. Mas agora não, ela virou aquela mulher que nos apresentou a Jesus Cristo. E cada um aqui fala: nós mesmos vimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Qual é o objetivo de nós evangelizarmos, se não esse? Mostrarmos Jesus Cristo, mostrarmos quem Jesus é, para que as pessoas saibam, para que as pessoas vivam e ouçam a verdade do Evangelho. Meus amados, neste ano de evangelismo, eu gostaria de encorajá-los a olhar para a Bíblia e buscar esse Senhor que nos salva, esse Senhor que nos enfrenta nos nossos pecados, que nos perdoa e que faz tudo aquilo que nós não conseguimos fazer, que enfrentou a cruz por nós, que levou os nossos pecados, levou o meu, o seu, levou os pecados dessa mulher samaritana na cruz, morrendo de morte de cruz. Amados, é isso que eu tinha para pregar para vocês hoje. Espero que tenha sido útil para vocês, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Renan. Estava aqui falando, achando que estava sendo ouvido. Desculpem. Os campos estão brancos e prontos. E nós somos aqueles que tiveram contato com Jesus e tiveram a vida transformada. Não podemos não ir à cidade. Não podemos não falar o que ele falou. Não podemos dizer para o povo que ele contou a nossa história. Não podemos não falar que ele nos perdoou. Não podemos, depois de encontrar com ele, não mudar de vida. Não podemos. Vamos lá? Vamos contar o que ele falou para nós e como transformou a nossa vida. Nós não tínhamos contato, éramos inimigos dele, mas ele veio a nós, né? Quando a mulher chega no poço, ele já estava lá. Ele conhecia a mulher, conhecia os maridos dela, conhecia o poço de Jacó, conhecia Jacó e usou aquela mulher. Pai, aqui está o teu povo que teve um contato com o Senhor.
o Senhor veio a nós como foi aquela mulher. E falou conosco de nossas falhas, nos confrontou como fez com aquela mulher. Mudou a nossa vida como mudou a daquela mulher. E o teu servo, diácono Ariel, foi um instrumento para nos abrir os olhos e nos fará tudo isso. E agora nós queremos ir à cidade e falar de Jesus, de como ele veio a nós e como mudou a nossa vida. Ele nos deu água viva e nós bebemos. E agora não só não temos sede, como de dentro de nós sai água viva também para outras pessoas. Pedimos que neste ano de evangelismo isso aconteça. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom menino, vai crescer. E muito. E esse foi apenas o primeiro de muitos outros momentos. Assim, irmãos, nós